Toca Livros e Grupo Editorial Madras Editora apresentam Maria Padilha, Segredos da Pombagira Menina, de Sebastião Cabral, narrado por Maria Eduarda Machado. Nota do autor. Esclareço aos leitores que, para escrever sobre a Pombagira Maria Padilha, contei com a colaboração e gentileza de outras guardiãs de lei. Essas mulheres maravilhosas me auxiliaram neste trabalho para que, com humildade, eu pudesse aprender com elas e, consequentemente, trazer ao conhecimento dos adeptos do culto aos Exus mais detalhes sobre essa mulher enigmática e misteriosa que é Maria Padilha. Entretanto, não poderia deixar de expressar minha satisfação e honra em poder relatar algo sobre uma mulher tão espetacular quanto a Padilha, essa pombagira que gentilmente nos presenteia com tão maravilhosa história. Escrever sobre um grupo tão especial e enigmático quanto nossas guardiãs é sempre um desafio para qualquer escritor. Especialmente para essa organização, exige-se sempre muita atenção e cuidado, pois a falange Padilha é repleta de mulheres extremamente exigentes, mas essa que descrevo é especialmente minuciosa, sábia e misteriosa, conhece cada detalhe de seu trabalho e não permite o menor erro. Mas, levado pelo senso de responsabilidade, desejo e compromisso de expressar o máximo de veracidade sobre essa espetacular mulher, fui buscar informações mais detalhadas no mundo astral com quem realmente a conhece de fato. Fiz contato com outras pombagiras, que, como Padilha, são chefes de falange, e estas me forneceram muito do material de que necessitava para compor esta obra. Assim, obtive muita informação sobre a grandeza da organização Padilha. Já de posse do material que me foi passado por essas mulheres maravilhosas que habitam as dimensões menos densas do planeta, mas que trabalham nos ambientes mais hostis inimagináveis pelo espírito encarnado, vamos falar um pouco sobre Maria Padilha. Devo dizer que, quando o assunto a se tratar diz respeito a essa mulher, temos um campo extenso para explorar, visto que essa pombagira faz parte de um grupo seleto de espíritos milenares que habitaram este planeta ainda em seus primórdios. Tempos em que este procurava se estabelecer no universo de planeta habitável e firmar-se em seu desenvolvimento físico, procurando o rumo da evolução espiritual. Tempos bem remotos. E como muitos espíritos que por aqui passaram, ela adquiriu conhecimentos mágicos, tornando-se uma feiticeira extremamente hábil e respeitada em todos os cantos da Terra, especialmente no continente americano, onde é conhecida nos dias atuais como Pombagira Maria Padilha. Nesta narrativa, a pombagira comandante em chefe da organização espiritual Maria Padilha fala-nos o quanto é gratificante e satisfatório o trabalho de elevação e coroação de uma filha ao posto de guardiã de lei. Ela traz ao nosso conhecimento as dificuldades que enfrentou e enfrenta no Brasil para desenvolver seus projetos humanitários, que muitas vezes esbarram no preconceito dos encarnados para com a espiritualidade. Padilha também destaca outros fatores relevantes, como o desvio de conduta de uma parcela considerável de médiuns, pessoas que, sobretudo, necessitam trabalhar seus dons mediúnicos, mas que em certos momentos o fazem de maneira contrária aos ensinamentos e condutas de seus mentores espirituais. Organização Maria Padilha. Logo após desencarnar, Maria foi levada à presença dos mestres ascensionados responsáveis por apresentar ao comando planetário espíritos com vocação e disposição para ingressar no corpo com compromisso de exercer alguma liderança na crosta terrestre. O comando então percebeu que se tratava de um espírito inteligente, detentor de alto nível de consciência. No tempo em que foi convidada a se apresentar aos mandatários planetários, Padilha tinha pleno conhecimento de sua missão para com a Terra. Pouco tempo depois de deixar seu corpo físico,
Impulsionada por seu senso de responsabilidade, assumiu importantes compromissos perante aos senhores da luz. Pouco tempo depois de aceitar desenvolver seu trabalho no plano físico, sem a necessidade de reencarnar, Padilha procurou seu mentor na alta hierarquia para lhe apresentar o prospecto do projeto que havia elaborado e lhe deu garantias de que era perfeitamente possível desenvolvê-lo na crosta terrestre. Em pouco tempo, o comando examinou e aprovou seu plano de metas, incumbindo-a de transportá-lo imediatamente para execução nas dimensões mais densas do planeta. A partir daquele instante, não havia mais tempo a perder. Padilha era bem articulada e contou com o apoio irrestrito dos guardiões-chefes de todas as dimensões, que rapidamente a admitiram como membro permanente da organização Exu de Lei. Em pouco tempo, tornou-se uma guardiã atuante e respeitada. Circula majestosamente pelo umbral e pelas outras dimensões menos evoluídas do sistema planetário. Mantém constante contato com os chefes da escuridão e desenvolve um importante trabalho junto desses senhores enigmáticos. Maria Padilha teve sua última encarnação em um período em que muitos seres humanos, especialmente mulheres sábias, eram queimados vivos apenas porque detinham conhecimentos mágicos ou conheciam as propriedades medicinais das plantas. Naquela época, todas as pessoas que detinham algum conhecimento mágico eram consideradas pela Igreja Católica como espírito demoníaco. Portanto, deveriam ser incineradas vivas para que servissem como exemplo a outros sábios que ousassem expor seus conhecimentos. Mas a turbulência daquele tempo não foi o suficiente para calar ou intimidar tal espírito. Sabemos que até os dias atuais, essa pombagira cuida de uma parcela imensa de irmãos, encarnados e desencarnados, que recorrem a ela em busca de proteção e apoio material e espiritual. Essa pombagira desenvolve trabalhos em todas as dimensões de nosso sistema planetário. Atua fortemente na aproximação de casais vitimados por trabalhos de magia negra. Usa todo o seu conhecimento adquirido nas encarnações em que desenvolveu seus dotes de feiticeira em favor da justiça e das leis divinas. As informações que obtive no astral com outras pombagiras nos dá conta de que Maria Padilha, apesar de ser exímia conhecedora e detentora de poderes mágicos milenares, dos quais fez uso no passado, nos dias atuais não desenvolve trabalhos de feitiçaria negra. Sua especialidade é no inverso da magia pesada, ou seja, atua na quebra e desmanche de feitiços e demandas. Sua organização tem ramificações em todas as dimensões do planeta. É exatamente por isso que sua fundadora é extremamente respeitada no Concílio de Exus de Lei. Desenvolve importantes e essenciais tarefas, as mais diversificadas possíveis. Aqui no Brasil, sua equipe atua fortemente no transporte e encaminhamento de espíritos recém-desencarnados para suas cidades espirituais. A pombagira Padilha também responde como mensageira de comunicação de vários orixás, o que se chama no candomblé de Boca do Santo. São muitos e variados os campos de atuação da organização comandada por essa espetacular mulher. Portanto, falar da energia maravilhosa de Maria Padilha tem de ser encarado como um imenso privilégio para o médium que tiver a honra e o merecimento de receber orientações dessa guerreira defensora das causas nobres. Existem muitas histórias sobre essa pombagira, mas não devemos nos esquecer de que elas são lendas e, portanto, não devem ser entendidas como essenciais. Devemos olhar para Padilha como uma pombagira que representa a magia, o mistério, a sensualidade e a sabedoria. Se não bastasse tudo isso que ela nos oferece, é fundamental destacar a confiança que essa mulher nos passa em seus trabalhos. Ela é uma feiticeira de altíssimo nível e muito conhecimento. Não incorpora para ficar falando sobre seus feitos. Não faz questão de ser notada, pois onde chega, sua energia contagia e encanta. Essa Padilha da qual estou falando especificamente nos afirma que sua origem é portuguesa
e que sua última encarnação se deu na Espanha, mais especificamente nas terras de Sevilha, onde concluiu seu ciclo de existência corpórea, último estágio como espírito necessitado de encarnação. Ela nos chama a atenção para o fato de existir milhões de mulheres que fazem parte dessa organização, e cada uma delas carrega sua própria história. Existem muitos contos sobre essa pombagira que descrevo. Quando lhe perguntei se essas lendas procediam, ela me olhou sobre os ombros, deu uma linda gargalhada, sem confirmar ou negar, e me respondeu: "Escreva, moço." Eu obedeci. Maria. Vamos acompanhar a história dessa Maria. Ela era uma jovem muito inteligente, vivia no seio da realeza espanhola, era admirada por todos os moradores do palácio, trabalhava auxiliando a rainha. Era ela quem escolhia as roupas que a Alteza usaria em seus compromissos reais. Maria não era simplesmente uma auxiliar, ela também representava a nobreza, pois seu pai pertencia à família que reinava na corte espanhola daquela época. E exatamente por fazer parte da realeza, Maria habitava o palácio. Naquele momento da história, o trono tinha um herdeiro com 19 anos de idade, o qual estava noivo de uma jovem pertencente à corte francesa, que havia sido enviada por sua família a Castela para que o príncipe se casasse o mais breve possível. Ele estava prestes a assumir o trono. Seu pai encontrava-se muito doente e era bom que o novo rei tivesse uma família constituída. Os acontecimentos narrados se deram por volta do ano de 1340. Maria e o herdeiro de Castela eram primos e se conheciam desde crianças, mas nenhum sentimento havia despertado entre eles. Eram muito jovens e, não obstante, trocavam olhares mais demorados, mas não havia outro sentimento entre eles a não ser a admiração pela beleza um do outro. Com a doença do monarca, os primos começaram a conviver com maior aproximação. E, inexplicavelmente, aconteceu um fenômeno interessante entre eles. Enquanto se dedicavam aos cuidados com o rei, os primos descobriram que estavam apaixonados. Eclodira um maravilhoso sentimento que estava represado havia muitas décadas. Fora reacesa uma chama que há muito tempo havia praticamente se apagado. Estávamos diante de um reencontro esplêndido entre dois espíritos que já tiveram de abrir mão de tal sentimento em outra existência por conta de suas diferenças sociais. Sendo que em outro encontro que tiveram, quem se encontrava em nível social muito elevado era ela, ostentando títulos de realeza pelos reinados da Europa. Isso lhe acarretou algumas dívidas morais e reparos a fazer para que pudesse evoluir espiritualmente, até que resolveu encarnar em sua última experiência no físico sem o peso desses títulos. Precisava resolver essa pendência que a impedia de concluir plenamente seu ciclo de encarnações na Terra. Ainda assim, ela não teve escolha, pois não há como fugir do destino. Faltava mais uma existência em que ela deveria carregar título de nobreza. Por conta dos acontecimentos na corte espanhola, ela foi reconduzida a um trono e novamente estava no núcleo da realeza como mandatária, título que sustenta até os dias atuais. Salve nossa pombagira, salve Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas. O nascimento de um amor proibido. Enquanto os súditos espanhóis direcionavam suas atenções aos acontecimentos na corte, a morte do rei e a iminência de um casamento real, a paixão consumia o casal de jovens, que começaram a viver um lindo e perigoso caso de amor, mesmo conscientes de que jamais seriam aceitos pela sociedade real e especialmente pela família do príncipe, que considerava seu casamento com uma representante da corte francesa fundamental para as relações entre as duas casas, França e Espanha. O casal se arriscava a todo momento em seus encontros. A paixão os consumia, até que em uma atitude pouco racional, tomada por fortíssimo sentimento e embriagada pelo amor ao príncipe, a jovem Maria resolveu pedir ajuda a um velho sábio, que conhecera por intermédio de uma das mulheres que trabalhava no palácio.
Foi por meio dessa apresentação que a moça apaixonada conheceu seu futuro mestre-mago. Logo após ser apresentada ao sábio, ela fez a opção de conhecer a magia mais a fundo, dando prosseguimento aos encontros com o velho feiticeiro. Mas Padilha ingressaria de vez no mundo da feitiçaria quando descobriu que ele era um mestre judeu especialista em cabala. Este lhe ensinara muitas magias, e através desses conhecimentos mágicos, ela conseguiu com seus feitiços dominar completamente o rei e a rainha de Castela, para que não deserdassem o filho. Padilha foi considerada a responsável pelo fim do casamento do herdeiro espanhol com a francesa, que a abandonou para ficar com Maria. Alguns historiadores contaram que a noiva foi decapitada a mando do futuro rei. Outros apenas citam que ela foi abandonada por ele e devolvida à sua família na França. Mas há muita controvérsia nessa história. Muitos acontecimentos se deram na corte, e pouco tempo depois o príncipe assumiu seu amor por sua prima Maria. Certo tempo depois de consumado o fim do noivado do príncipe herdeiro, ela passou a viver com ele em um palácio feito especialmente para eles em Sevilha, palácio que foi construído e presenteado a Maria da Padilha por seu amado. Mesmo contra a vontade de todos os membros da família real, o príncipe herdeiro e Maria constituíram uma linda família. O sentimento que existia entre ela e o príncipe de Castela não era uma simples paixão de jovens. Era um amor maduro que havia sido interrompido várias vezes. Era um amor que nascera há muito tempo, remanescente de outras encarnações. Todas as vezes que eles se encontravam, havia sempre um empecilho que acabava os afastando e impossibilitando a conclusão do ciclo. Mas era chegada a hora do acerto. Aquele espírito que encarnara e recebera o nome de Maria estava determinado a ter esse amor, que era de seu merecimento. Afinal, era sua última encarnação na Terra e ela queria vivê-la intensamente. Enfrentando todas as adversidades e dificuldades da época, o casal viveu em Sevilha durante 3 décadas, época em que o rei desencarnou e o príncipe se viu obrigado, mesmo a contragosto, a retornar a Castela e assumir a corte espanhola. Mas o tempo de Padilha estava se esgotando como encarnada. Ela sabia que seus anos estavam chegando ao fim e desenvolveu um trabalho espetacular como rainha, que é lembrado até os dias atuais. Maria Padilha morreu antes de seu amado, e este fez seu velório e enterro com honras e pompas, evento digno de uma grande rainha. Durante a cerimônia do enterro dessa grande mulher, os súditos beijavam as mãos daquele corpo falecido por peste negra, sem levar em consideração o grande perigo de contágio da doença. Tamanho era o carinho que o povo nutria por sua rainha. O rei decretou que seu túmulo seria nos jardins do palácio, para que ele pudesse visitá-lo sempre que sentisse saudade de sua amada. Logo após o evento da morte da rainha, o rei anunciou ao seu reinado que havia casado com Maria Padilha e queria que seus filhos com ela fossem reconhecidos como herdeiros do trono, e que a imagem de Maria Padilha diante do povo fosse de uma grande rainha. Mas o rei não precisava se preocupar com esse detalhe, pois os feitos de Padilha enquanto rainha lhe conferiam tais requisitos. Ela nunca foi e jamais será esquecida pelos espanhóis e por milhões de pessoas por todos os cantos deste planeta, onde ela continua reinando e sempre será eterna majestade. 3 anos haviam se passado do desencarne de Maria. Nesse inteirinho o rei casou-se novamente, mas ele nunca imaginou que ela o assistia e havia organizado um matrimônio para seu amado, pois ela já atuava no plano espiritual como sua guardiã. Ela escolheu uma linda moça de origem cigana e os aproximou. Ela sabia que aquela menina tinha o espírito alinhado com ele. Eram velhas conhecidas e sabia que ela faria seu amado feliz. Mas o rei nunca escondeu que o grande amor de sua vida fora Maria da Padilha. Depois de muitos anos reinando majestosamente e fazendo da Espanha um reinado de prosperidade, o rei também teve seu tempo esgotado.
Seguindo sua determinação, ele foi enterrado à frente da sepultura de sua amada rainha, onde foram construídas 2 estátuas, uma em frente à outra, para que mesmo na eternidade eles nunca deixassem de olhar um pelo outro. Mais de 200 anos depois que Maria havia deixado o corpo físico na Espanha, já trabalhava na proteção de mulheres, intuindo-as a reclamarem seus direitos. Houve uma incorporação involuntária de uma escrava que trabalhava dentro do Palácio Imperial do Brasil. Na época, as pessoas que presenciaram o fenômeno não entenderam o que estava acontecendo. Estranharam o comportamento da escrava, achando que ela estava com algum problema mental. Mas o fenômeno acontecia constantemente, em especial nos cultos realizados pelos escravos. Até que, em certo momento, a mensageira Maria Padilha teve sua primeira incorporação de fato em público no Brasil. Foi justamente através de uma moça que servia à corte brasileira no tempo de Dom Pedro II que Padilha começou seu trabalho mais efetivo. Quando a moça estava em uma sessão de catimbó, recebeu uma entidade feminina muito sensual e com fortes traços de nobreza, que se apresentou como Maria Padilha. Contou um pouco de sua história, adiantando que não andava só, que futuramente viriam outras mulheres que fazem parte da falange. Depois dessa primeira incorporação, aquele espírito intensificou suas atividades por meio daquela médium, até que a moça adquiriu equilíbrio e somente então o espírito revelou sua verdadeira identidade. Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas, mentora fundadora da organização Maria Padilha. Naquela época, os cultos aconteciam clandestinamente, mas tempos depois, com alguns templos espirituais funcionando e por intermédio de seus dirigentes e espíritos trabalhadores, surgiu o nome Pombagira. Padilha voltou mais algumas vezes no corpo daquela médium, limitando-se apenas à coordenação de trabalhos espirituais. Ela resolveu que não incorporaria mais, pois no plano espiritual, sua missão estava concluída. Não haveria mais necessidade de trabalhos de incorporação. Mas Padilha jamais abandonaria seus irmãos em um momento tão especial. Seu compromisso com a humanidade era bem maior do que imaginamos. Tomada pelo senso de responsabilidade, resolveu então que continuaria suas atividades, seguindo orientações dos mestres iluminados e dos regentes planetários. Nesse interim, firmou parceria com o Exu, rei das 7 encruzilhadas. Também foi buscar apoio do iluminado São Miguel Arcanjo, rei-chefe da Umbanda. Ela permanece incorporando, coordenando e elaborando trabalhos no planeta. Comanda uma imensa falange de pombagiras de lei. Direciona-as para todo tipo de trabalhos, com exceção da feitiçaria negra, a qual ela aboliu completamente de seus projetos de trabalho desde seus tempos em Sevilha. Bruna. Bruna era a caçula de 3 irmãos. Uma menina de olhos azuis, cabelos ruivos bem cacheados, traços fortes bem definidos, trazia em sua expressão a força do povo germânico. Era naturalmente alegre, simpática e muito popular. Pertencia à nata aristocrática brasileira da época. Apesar da nacionalidade, não havia perdido a elegância dos tempos remotos em que reinara absoluta em várias casas reais do continente europeu. Algumas encarnações como princesa, outras ocupando o trono de rainha, mas sempre soberana e no comando da realeza de algum principado europeu. Esses tempos de majestade haviam-lhe deixado marcas inconfundíveis, que o tempo não conseguira apagar. A garota, contrariando a orientação dos pais, que não permitiam amizades entre seus filhos e os empregados, ou qualquer pessoa que não fosse de origem germânica, era amiga de todas as pessoas com as quais convivia. Ela tinha 2 irmãos que a defendiam do assédio dos coleguinhas na escola ou por onde passassem. Se alguém se aproximava dela, imediatamente um dos irmãos se encostava e, na maioria das vezes, quem respondia às perguntas que lhe faziam eram eles.
A família de Bruna era conhecida na sociedade pela discrição e formalidade com que se relacionava. A menina era discreta, de educação refinada, por isso a chamavam de bem-nascida. Esse termo era muito usado naquela época para definir jovem que pertencia à família considerada tradicional. Bruna era diferente das mocinhas daquele lugar, irradiava alegria por onde passava. Era filha de imigrantes alemães, mas desde cedo se destacava das demais meninas pela simpatia e inteligência. Era extremamente espontânea, ao contrário dos outros membros da família, que eram reservados e de poucas amizades. Seu pai tinha como objetivo criar seus filhos, dando-lhes o máximo de conforto e os preparar para assumir os negócios da família, mas tudo dentro dos costumes germânicos. Por isso, ele achava melhor os filhos estudarem na Alemanha. Para Hans, sua terra natal oferecia melhores condições de aprendizado, queria que seus filhos tivessem acesso a escolas com maior desenvolvimento científico e tecnológico. Por isso, ele havia decidido que seus filhos concluiriam seus estudos na Alemanha. Essa foi a maneira encontrada pelo germânico para preservar suas tradições. Com 10 anos de idade, uma personalidade forte e bem definida, Bruna era motivo de orgulho para toda a família. A menina gozava de certos privilégios do pai. A mãe, um pouco enciumada com a diferença de tratamento entre os meninos e a filha, alertava seu marido de que era preciso tratar a filha igual aos irmãos. Ela achava que o marido deveria ser mais exigente com Bruna e a todo momento o acusava de tratar a filha de maneira... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.